Olá, nesta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, eu quero avisar a você que vou tratar da liberação do vídeo da reunião golpista do Bolsonaro com os seus ministros. Vou também falar da minha coluna na revista Cruzoé sobre a repetição permanente no Brasil de algo que só piora. E também sobre o inquérito que a Polícia Federal vai abrir contra Nicolas Ferreira por ter chamado o Lula de ladrão. Bom, quero agradecer a você que me acompanha, que me segue, que sabe que eu não tenho lado. Não, eu tenho lado, aliás. Eu tenho lado, eu sou parcial, sou do seu lado, do meu lado. Contra os sanguessugas da República. É isso aí. Bom, vamos começar a tratar de sanguessuga de todo lado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do vídeo da reunião golpista de Bolsonaro com o seu ministério, que estava de posse da Polícia Federal, no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, tendo o Alexandre de Moraes como relator. Depois que a gente viu o vídeo, a gente percebe claramente que são os detestáveis. Você lembra dos adoráveis trapalhões? Que os trapalhões, quando começaram na TV Record, eram os adoráveis trapalhões. Esses são os detestáveis trapalhões, né? Fazendo um monte de besteira para uma manada de búfalos ferozes, né? Quebrar tudo em seu redor, né? Esse era o programa do golpe do Bolsonaro, né? O Bolsonaro interrompeu o general Augusto Heleno, dizendo para ele não vazar nada, porque o negócio era sério. Ora, a presença do Augusto Heleno numa reunião golpista era a prova, era a antevisão de que seria um fracasso. O Augusto Heleno, como vocês já sabem, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, o Augusto Heleno participou de um golpe que não deu certo, e que era um golpe muito mais simples, que era uma tentativa de evitar que o presidente Ernesto Geisel nomeasse como seu sucessor João Batista Figueiredo, que era o que o regime militar queria, e não o general Silvio Frota, candidato da linha dura, e de quem o Augusto Heleno, que era capitão, era ajudante de ordens. O Silvio Frota, ministro do Exército, marcou com os comandantes dos 4 exércitos uma reunião lá no chamado Forte Apache, né, na sede do Exército em Brasília. O Geisel ficou sabendo e mandou o general Bethlen, que era frotista, ir ao aeroporto, pegar os comandantes e levarem para o Palácio do Planalto. E o Frota mandou uma equipe aí de 10 a 12 fiéis oficiais, entre eles aquele torturador famoso Ustra, sob o comando do capitão Augusto Heleno. Bom, passa o general Bethlen sozinho, no meio daquele bando de idiota, de trouxa, vai até o avião, pega os comandantes, leva de carro da pista direto para o palácio e o golpe gorou. Ora, quem conta com um golpista como esse vai querer ter sucesso? Ah, pelo amor de Deus. Agora, que é ridículo né? Tudo que está sendo revelado é de um ridículo atroz. O general Eduardo Dávila Mello, que era comandante do Exército do Sudeste, antigamente Segundo Exército, durante as mortes de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, me disse lá no Leme, ele morava no Leme, eu morava no Hotel Leme, e ele às vezes via ir lá comprar jornal na banca e me contava que o general Augusto Heleno era covarde e burro. Covarde e burro. Eram duas qualidades para o Bolsonaro, que também é covarde e burro, né? Pois é por isso que esse golpe do Frota não teve nenhum sucesso. Agora, o Bolsonaro também embarca em cada barco, né, em cada canoa furada, né? Veja, por exemplo, o caso da tortura da Dilma. O Bolsonaro, nessa reunião, da qual o Alexandre de Moraes abriu o sigilo, o Bolsonaro também fala, debocha da tortura que a Dilma sempre conta que foi torturada, e a Dilma foi torturada, comparando com o general cubano inimigo do Fidel Castro. Mas a Dilma foi torturada 30 dias, 30 dias de tortura.
Esse imbecil nunca foi torturado nenhum dia. Agora, eu não critico torturado, eu só critico torturador. Ah, critico não, condeno, execro, quero que vá para o inferno, que é o lugar, aliás, que o Ustra deve ter ido e para o qual o Bolsonaro, exaltador de torturadores, também vai. Pois é, então, e essa história da Dilma, o Bolsonaro contou no dia da votação do impeachment dela, uma completa desumanidade, um ser humano, aliás, um ser desumano da pior espécie, né? E ele ainda repete essa bobagem. A Dilma foi torturada pessoalmente pelo Ustra e há testemunhos disso. Testemunhos, inclusive, foram levados à comissão de verdade, da qual fizeram parte alguns amigos meus que me contaram, né? O idiota não é um inocente útil, é um culpado inútil, entendeu? E quem exalta o coronel Ustra despreza os pregadores do amor, como Jesus Cristo e Paulo de Tarso. Toda vez que vai falar em Jesus Cristo, o Bolsonaro devia lavar a boca por defender o diabo, que é esse Ustra. Bom, meus amigos, nesta edição de hoje também eu quero lhes falar da minha coluna na revista Cruzoé, do site O Antagonista. No Brasil, tudo se repete e para pior, é o nome do meu artigo, né? E o jurista, que é, no caso, o doutor Zé Paulo Cavalcante Filho, que ocupa, inspira metade do meu artigo, sugere que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro imite os outros Supremos do mundo para evitar decisões como o absurdo perdão das multas bilionárias por Toffoli. Basta lembrar que enquanto eles julgam 9.800 casos por ano, o número me foi passado direto pelo Zé Paulo, lendo informações do Supremo, e o Zé Paulo completou me contando que, por exemplo, a Suprema Corte Americana julga 60 casos por ano, os alemães 80, os espanhóis 80, os britânicos 80 e por aí afora. Se você quiser ler o artigo e for assinante da Cruzoé e do Antagonista, eu vou passar o link, né, para você abrir e ler a íntegra. Aliás, a respeito desse caso do Toffoli, o Toffoli acaba de avisar que a dispensa da multa da Odebrecht não é bem assim como foi noticiado. O mundo não acredita mais numa só palavra desse senhor depois da dispensa de multa. Mas vamos ouvi-lo? Ele disse que não, foi só as multas aplicadas no acordo de leniência com o Ministério Público Federal, que é a autoridade brasileira para cuidar do assunto de leniência. Ora essa, que absurdo isso, ele é pior a emenda do que o soneto, muito pior. Então, é por isso que o mundo está execrando esse senhor, a coisa é realmente lamentável, né? A interferência dele nesse assunto é uma coisa também brutal, também desumana, tirar dinheiro do tesouro para devolver para empreiteiro corrupto e para produtor de proteína animal corrupto, ora, pelo amor de Deus, né? Pois bem, meus amigos, a Polícia Federal abriu um inquérito contra Nicolás Ferreira, que chamou Lula de ladrão. O fato jurídico é que, ao contrário do que Lula, Janja e PT pregam, o presidente foi empossado da presidência depois de ter vencido a eleição, o Bolsonaro, ele venceu, sem nunca ter sido inocentado. Esse negócio que o Lula está dizendo que foi inocentado, que o PT está dizendo, isso é mentira. Os processos foram paralisados, porque, segundo as altas autoridades, Gilmar Mendes, Toffoli, Cássio, com K, etc., não eram para ser julgados em Curitiba e sim em Brasília, e por isso foram transferidos para Curitiba e agora vão cair, podem até cair por excesso de prazo, jamais por inocência. Com o mundo de prova que tem lá, não vai ser de inocência. De qualquer maneira, o Nicolas precisava tomar cuidado, porque nessa nova democracia do amor, o camarada precisa ter muito cuidado com o que fala das altas autoridades que exercem essa democracia. Só que no caso, inocente, definitivamente, Sua Excelência não é. Agora, meus amigos, o Toffoli está querendo apenas
inculpar mais uma vez a Lava Jato. Então a Lava Jato é o objetivo do Toffoli, né? Não é, claro. Assim também, no caso da Odebrecht, desculpe, da JF, a mulher dele é advogada, né? E vai receber uma boa grana por isso aí. Meus amigos, você entendeu, né? A ANEEL, enfim, multou a Enel, ou seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica, multou a empresa privada que distribui luz em São Paulo, em 165 milhões, quase nada, troco de igreja, né? Para 2 milhões e 100 mil paulistanos condenados a passar uma semana nas trevas pelo absurdo da gestão dessa empresa italiana. O caso é um caso muito mais grave, merece providências muito mais pesadas e, sobretudo, a multa é ridícula, né? Mais um tirambaço na defesa intransigente da privatização pelos neoliberais, né? E também eu queria contar para vocês que entre cerca de 800 usuários de drogas que frequentam a Cracolândia, como é conhecida a mais famosa cena aberta de uso no centro de São Paulo, ao menos 200 constam em boletins de ocorrência de desaparecimento elaborados por familiares. Mas antes de enterrar, eu quero dar uma notícia. Eu quero agradecer ao meu amigo Damião, que me propiciou essa notícia que ele tirou lá das fontes lá do computador dele, né? O Damião, meu colega lá da academia, Damião Cavalcante, meu colega na Academia Paraibana de Letras, descobriu o seguinte, que a Universidade Federal de Campina Grande está em segundo lugar com 101 invenções, com 101 novos inventos, né? Numa conta que é vencida pela Petrobras, uma empresa estatal, né? Então a Petrobras teve 125. Entre as 20, só 5 são privadas. Por isso que eu falei na má notícia para os privatizantes, né? O Damião Cavalcante ficou alegre, a Isabel também, todos os campinenses, estamos aqui todos festejando isso aí. Agora, eu queria também cumprimentar um conterrâneo meu lá de Iraúna, o Antônio Fernandes, o Fernandinho, reitor da Universidade Federal de Campina Grande, que obteve esse grande sucesso, né? E quero cumprimentar e dar a mão à palmatória, olha aqui a mão à palmatória, do Tiago, o Tiago Lima. O Tiago é o maior adversário da privatização, junto com o Roque Cittadini, e vivia me gozando por causa do desempenho dessa Enel, e não é que ele está certo. Olha, a Universidade Federal da Paraíba está na mesma lista de 20, só que está lá embaixo, tá, 15º, 19º lugar. De qualquer maneira, merece todo o nosso aplauso. E merece nosso aplauso também o conjunto de universidades públicas, como a USP, tal, que estão nessa lista. Antes de ir embora, quero lhe desejar um bom carnaval, que você aguente bem o barulho, suportem bem o barulho, e voltem na segunda-feira que eu terei mais novidades para você em pleno carnaval. Um grande abraço, direto ao assunto e em té!